informações sobre o velório de Dom Pedro. Padre Luiz, hoje à tarde, às 3, acontece a missa de exéquias, é isso? Sim, às 3 horas da tarde, a missa de exéquias aqui na quadra externa do Cleritiano. Essa missa será aberta ao público. Nós temos aqui 300 lugares dentro das normas sanitárias para acolher as pessoas, então quem quiser pode vir. E também nós vamos transmitir pelo Cleritiano TV no YouTube. Neste momento acontece o velório na capela do colégio. Sim, até às 2h30 da tarde o corpo estará na capela do colégio, ali está acontecendo o velório e às 2h30 o corpo virá aqui para a quadra. E depois da missa, padre? Depois da missa o corpo irá para Cascalheiras, uma cidade do Mato Grosso, na sua antiga diocese. Então amanhã à tarde haverá uma missa lá. E depois, na terça-feira à tarde, outra missa, e de lá, quarta-feira, em São Félix do Araguaia, onde ele vivia, uma missa e o sepultamento. O corpo foi embalsamado? O corpo foi embalsamado para que possa aturar todos esses dias. E espera a presença de grandes autoridades hoje nessa tarde, né, em Batatais, padre? Sim, estão confirmando várias autoridades eclesiásticas. Também muitos amigos importantes de Dom Pedro estão vindo de São Paulo, de outros lugares. Enfim, creio que será um momento muito importante para Batatais e momento também das pessoas estarem aqui. Foram dias de muita esperança aqui em Batatais, quando nós acompanhamos isso quando Dom Pedro chegou aqui no Hospital da Santa Casa, né? A última esperança foi trazê-lo para cá, para que ele pudesse ter mais qualidade de vida. E assim foi dado esses 5 dias que ele ficou aqui, a qualidade de vida para ele. Mas infelizmente, né, o corpo não aguentou toda a doença que ele tinha e faleceu ontem de manhã. Qual foi a maior mensagem que deixou Dom Pedro? A luta pelos direitos humanos, a luta pela preservação do meio ambiente. O que o bispo, em sua jornada aqui, nos ensinou? Então, eu acho que Dom Pedro Casaldáliga, ou simplesmente Pedro, né, como ele fazia questão de ser chamado, eu vejo que o seu legado, né, o que ele nos deixa, né, para a congregação, para a província, para a igreja do mundo, para a igreja do Brasil, a palavra que eu resumiria tudo é uma palavra de perseverança, um homem de muita perseverança, um homem de muita esperança, muita caridade e, sobretudo, um homem que acreditava no que fazia, né? Acreditava muito no que fazia. Eu conheci muito pouco Pedro, né? Porque somos relativamente jovens, né? Dentro da história de Pedro. Mas o pouco que eu conheci, eu posso testemunhar isso, não? Um homem, uma solidez, né? No sentido assim profundo da palavra, né? Qual é a maior mensagem que ele nos deixa hoje? A maior mensagem que ele nos deixa, eu acho que é aquela que eu falei na missa, não? Que foi uma das palavras fortes dele, né? Se é preciso, vamos cair de pé como as árvores, né? Eu acho que isso é a palavra mais forte de Pedro que eu ouvi até hoje, né? Além das suas poesias, os seus livros maravilhosos, né? Mas essa palavra é muito forte, é muito bonita, não? Vamos ser como árvores, cair de pé e olhando para o céu, né? Eu acho que foi assim que ele fez, né? Foi isso que ele fez. Caiu, mas de pé, olhando para o céu, acreditando na ressurreição. Dom Pedro, muito querido, acontecendo nesse domingo o velório aqui no Claretiano Centro Universitário, na capela. E vamos bater um papo agora com o Reginaldo, que teve uma experiência incrível, né? Sim. De conviver por algum tempo com o bispo, é isso? Conta um pouco dessa história. Então, Rodrigo, já faz mais de 30 anos que eu fui lá para a prelazia, né? Porque a gente sempre ouvia falar muito do Pedro, da teologia da libertação. E como eu estava inserido na pastoral, então eu queria muito conhecer o Pedro e a realidade da região. E aí eu e alguns amigos, nós nos intitulávamos de confraria, resolvemos encarar e fomos para o Mato Grosso. Fomos lá para ficar 3 meses, para fazer uma experiência de 3 meses e acabei ficando 9 anos lá. Nesses 9 anos também fui para o Amazonas, tive contato com os índios lá, fiz o estágio numa ONG, mas acabei voltando para a prelazia e continuei lá
assumindo o trabalho pastoral e dando aula também na rede pública. Então eu era professor e eu era também agente pastoral na prelazia. O que mais marcou nessa convivência com o Pedro? Sem dúvida, o estilo de vida dele, né? A postura. Se tem duas palavras que me marcam e me marcaram muito no Pedro, e isso ele mesmo me falou, né? Quando eu fui me despedir dele há alguns anos atrás, ele bateu no meu ombro e falou assim: coerência e fidelidade. São as duas palavras que mais me marcam no Pedro, é isso, coerência e fidelidade. E sem dúvida também a coerência, o evangelho que ele assumiu, né, literalmente, o compromisso evangélico em defesa da justiça, do amor, da fraternidade, combatendo muito a opressão, a exploração. Isso era muito visível na região, não é? A questão indígena, a questão dos poceiros, os peões das fazendas, enfim, a marginalidade que havia na região, isso era muito marcante. E essa luta, essa defesa que o Pedro sempre, né, lutou mesmo, né, de corpo e alma contra todo esse sistema de opressão, exploração na região. Fez um grande bem à sociedade, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma pessoa que marcou e vai marcar muito, muito a história da igreja no Brasil e na América Latina e, por que não, no mundo. E essa camiseta tem uma história interessante, né? Pode contar? Sim, há exatamente 30 anos eu já estava lá na prelazia. Em agosto de 1990 aconteceu a segunda Romaria dos Mártires da América Latina. E essa romaria ela foi lá em Santa Terezinha, que é uma cidadezinha da prelazia na beira do Araguaia. E os meus amigos lá do sul de Minas levaram essa camiseta, que é uma camiseta dos mártires. Aqui tem alguns nomes de mártires. Uhum. E no altar da celebração da Romaria, o altar foi em cima da carroceria de um caminhão. E no altar da celebração, na hora do ofertório, os amigos foram e colocaram essa camiseta em cima do altar. E eu guardei essa camiseta como uma relíquia, uma lembrança muito grande. E ontem, quando nós saímos do sul de Minas, eu resolvi trazer essa camiseta para colocar do lado do Pedro, porque se tem uma coisa assim que é muito marcante na vida do Pedro, é a questão dos mártires, né? O amor, o carinho, o respeito que o Pedro tem por essas pessoas que doaram, que se doaram totalmente pela causa dos oprimidos. Você também teve um contato com o Pedro, é isso? Exatamente, né? Como é que foi isso? Rodrigo, eu, durante a minha adolescência, juventude, participava da pastoral operária no sul de Minas e também das comunidades eclesiais de base. E nós acompanhávamos, né, com muita esperança o trabalho missionário que o Pedro desenvolvia lá em São Félix. Era muito longe para nós, a distância física muito longe, mas a presença da espiritualidade do Pedro nos animava nas nossas caminhadas, nas nossas romarias que nós promovíamos, né, Romaria do Trabalhador da Diocese da Campanha, lá no sul de Minas. E nós também tivemos contato com o Pedro através da sua grande capacidade de comunicação a serviço da vida, dos seus poemas, dos seus escritos, das suas músicas. E então, ano passado, julho do ano passado, através de um convite do professor Reginaldo, nós viajamos 2 dias de carro para chegar até São Félix e ficamos lá por 3 dias, estivemos na casa do Pedro, sentimos lá toda a mística, toda a espiritualidade do Pedro, né, como ele é querido lá na comunidade. Conhecemos também os padres agostinianos, né, Padre Saraiva, o Padre Ivo, né, que o acompanhou até esses momentos finais. E depois passamos numa cidade... Antes disso, antes dele falar dessa outra cidade, a gente não pode esquecer do querido Araguaia.
que é um rio que encanta. E o próprio Pedro, numa música, na letra de uma música, né, a letra que ele fez, ele fala o seguinte: quem uma vez o Araguaia já viu, cedo ou tarde, por certo, ele volta. E nós vamos voltar. Exatamente, né? Boa lembrança. Conhecemos o Araguaia, né? Nos banhamos nas águas do Araguaia, um rio muito, né, querido, falado, cantado por Pedro, a sua poesia. E também tivemos, no retorno, passamos em Ribeirão Cascalheira, né? Onde o Pedro teve um momento de muita dificuldade, né? Quando ele esteve próximo a ter a sua vida ali tirada, e infelizmente o algoz que queria matar o Pedro acabou, né, tirando a vida do padre João Bosco Penido Bunier. E nós tivemos lá, conhecemos o Santuário dos Mártires, né? Uma causa muito importante do Pedro. Pedro sempre tendo um carinho por essas pessoas que dedicaram toda a sua vida pela justiça, pela luta contra a desigualdade, em favor dos marginalizados e por uma igreja realmente a serviço do reino, próxima aos pobres, defensora dos excluídos, né? Uma igreja que a gente sabe, como foi dito hoje na homilia, né? Muitas vezes não foi muito compreendida, mas Pedro suportou tudo isso com profetismo, com missionaridade, né? E com a grandeza que ele sempre teve. Histórias de Pedro, a Rádio Claretiana trazendo os detalhes para você nesse dia triste e emocionante.